escrevendo um DNA dessa casa espiritual com uma força poderosa da tua presença, de sinais, de milagres, de cura. Obrigado por responder a nossa oração, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, eu tenho que pregar. Vou ler um versículo para não ficar só nas minhas palavras. Meu Deus, o vento sopra onde quer, João 3,8. E ouves a sua voz. Você ouve o barulho do vento, sim ou não? Quem ouve o vento? Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Meu Deus, pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero de uma maneira bem sucinta, rápida, para concluir esse culto. Sei que hoje é dia das mães, tem almoço lá. Quem não me convidou ainda, fica aqui o deixa, né, vida? A gente tá facinho hoje, né? De chamar, a gente tá igual o vento. Chamou, vai. Aleluia. Sexta-feira, viramos a madrugada. Sábado, ontem, viramos a madrugada na igreja. Cadê as irmãs que estavam na decoração aqui? Levanta aí, manifesta agora em nome de Jesus. Saíram da igreja quase 1 hora da madrugada, as irmãs decorando aqui para o Dia das Mães. Só que elas saíram, o carro de quem estava aí fora ainda? Nossa, a gente ainda estava aí. Então quem quiser convidar a gente para ir almoçar, não deu tempo de preparar o almoço para o Dia das Mães. Fica a dica. Aleluia. Que gostoso estar na presença de Jesus. Sim ou não, meu povo? E esse texto tem falado muito no meu coração nesse tempo, porque nós, pela misericórdia de Deus, entramos nesse movimento junto com o Espírito Santo. Ele está soprando e nós indo na direção que Ele tem soprado. Aleluia. Gostoso é de ouvir testemunhos como esse. E eu quero te aguçar, eu quero mexer com o teu brilho aí, em nome de Jesus. Se você é homem de Deus, se você é homem temente a Deus, mulher temente a Deus, procura o pessoal da mídia aí para dar o testemunho, não guarda não, irmão. Deus faz coisas em nós para que nós possamos comunicar o tamanho da glória dele. Sim ou não? Só o Paulo acreditou. Sim ou não? Agora Deus tem feito coisas na sua vida, sim ou não? Vamos contar, irmão, vamos gravar os testemunhos, vamos contar o que está acontecendo, para que a fé de outros seja edificada. Aconteceu hoje aqui, que a Su teve essa coragem de romper e vir contar o testemunho aqui, foi uma resposta da nossa oração lá em cima. Cadê os pastores aí? Lembra da nossa oração? Que haja o que hoje? Os milagres. Isso foi um milagre que aconteceu. Um dos que estão sendo contados aqui. Mas eu tenho fé que milagres de cura aconteceram hoje, cura interior, cura da alma, cura do corpo físico. Tinha alguém aqui com dor de cabeça e a dor de cabeça foi embora? Levanta a mão assim. Meu Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dor abdominal foi embora? Olha aí. Meu Deus, dá uma salva de palmas a Jesus aí, meu povo. Obrigado, Jesus. Meu Deus. Tinha alguém com dor de junta aí? Junta tudo e joga fora. Brincadeira. Junta tudo e recicla. Passa na moenda de Jeová para reciclar. Tem alguém que estava com dores nas articulações, assim, dor no joelho? Tinha alguém, não? Passou, pastor, as dores? Meu Deus, olha aí. Por que eu estou provocando isso? Vocês são filhos da casa. Tem algum visitante? Só o varão ali, né? Hoje seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou te dar um abraço cheio do Espírito Santo aí, tá bom? E vocês sabem que a minha oração normalmente é em outra direção. Eu não estou acostumado a orar por dor de cabeça. A gente ora por câncer, por tanta coisa aí. E hoje foi essa oração e olha quanto testemunho que teve aí. Dores abdominais, dor de junta. Deus, Jesus está na casa e está fazendo milagres. Sentir um arrepio, irmão. Sentir, sabe, um ventinho, sentir um calor. Isso pode ser atribuído a tantas coisas. Seu estado emocional. Ser atribuído à música que está sendo tocada. Ser atribuído a diversas coisas. Agora, um culto onde a presença está presente e manifesta naquele lugar,
os milagres e os prodígios seguirão os que crerem. Aleluia. Isso aqui testifica, irmãos, que nós, pela bondade e misericórdia de Deus, temos vivido dias em que a saúde espiritual dessa casa está crescente, 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 subindo e decolando, em nome de Jesus. Ontem uma profeta disse aí, vai decolar. Seguras não vão decolar. Aleluia. João 3:8, vento sopra onde quer. Esse vento, na Bíblia, normalmente o vento está associado ao sopro de Deus. Ruar. Repita comigo, ruar. Faz tipo o som de tirar coisa da garganta assim, ó. Parece porquice, mas é o som guturral, o som vindo aqui, ó. Ruar. Em hebraico é assim que fala, o vento, o sopro, ou o vento do Espírito. Amém? Tem essas três atribuições aí, quando a Bíblia mostra um vento. E hoje eu quero falar com vocês sobre 5 tipos de ventos que nós podemos passar na vida e o porquê de, às vezes, o vento está batendo. Como esse versículo está aí, ó. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes. A gente vê o impacto do vento. A gente sente o vento, ouve o vento, sente a brisa e às vezes vem até um frio junto, sim ou não? Quando a gente está num calor lascado, o vento é, nossa, glória a Deus, um ventinho, sim ou não? Mas quando tá frio, irmão, você toma um banho quente. Aí você sai do chuveiro. Aquela sauna dentro do seu banheiro. E aí você tira a toalha para botar as tuas roupas debaixo. E bate aquele ventinho. Quem gosta disso daí? Às vezes não dá vontade de colocar a roupa já debaixo do chuveiro mesmo, já para não ter que enfrentar o vento do frio lá fora. É ou não é? Então, nós sentimos o impacto do vento, nós ouvimos o barulho do vento, mas nós não sabemos de onde está vindo e nem para onde está indo. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa manhã para te equipar, para te ensinar algo, porque nem todos os ventos que vêm na nossa vida vêm para nos paralisar, vêm para nos derrubar, vêm para nos fazer ter uma queda, uma tragédia na nossa vida, vêm para falência. Nem todos os ventos que vêm na nossa vida vêm para nos fazer cair, irmãos. Muitos desses ventos vêm para soprar algo profético sobre a nossa vida. E eu quero liberar essa palavra hoje sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você está passando por um momento de vento, você está sentindo o impacto do vento, você está ouvindo o barulho do vento, mas não sabe de onde está vindo e não sabe de onde, para onde está indo, Deus te trouxe aqui nessa manhã profética para te fazer entender que Ele está te soprando em uma nova direção, Ele está te soprando em uma nova medida de profundidade. Ele está te soprando em uma nova estação da sua vida que você nunca viveu antes, porque todo vento que passa vindo de Deus nunca nos deixa como Ele nos encontrou. Ele sempre nos melhora, Ele sempre abre um caminho, Ele sempre constrói algo no meio do vento. Meu Deus, aleluia! Você pode celebrar Deus com intensidade no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Se a gente for perseguir o ruar na Bíblia, nós vamos para algo muito profético. Desde antes da fundação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ainda não havia criação, ainda não havia luz, ainda não havia nada do que a gente tem hoje, mas o ruar, o sopro, o vento já estava edificando, construindo, incubando todas as coisas. Então, deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Quando o vento chegar, quando o vento soprar, meu Deus, deixa Deus te usar, varão, prega junto comigo em nome de Jesus. Aleluia. Tudo vai se mover, tudo volta a lugar quando o vento soprar. Aleluia. É profético isso daqui. Meu Deus, acordei achando que seria só um dia como o outro, mas Deus marcou esse dia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre a visão e sobre edificar a partir da visão, sim ou não? E eu decidi dar uma pausa aqui nessa série, só uma pausa, porque
nós vamos sair da primeira etapa da série. Lembra? Quatro encontros nós havíamos estabelecido. Mas no quarto encontro aí, Jesus instigou a gente a fazer mais 4, sim ou não? Quanto estava aqui? Quantos testemunharam o que Jesus está fazendo no nosso meio aqui? A gente vai para mais 4, então vai ser a visão 2. Meu Deus, a continuidade da visão. E aí, entre uma série e a outra, nós vamos receber aqui uma amiga muito querida do meu coração, a pastora Lilian, no próximo domingo. Se eu fosse você, irmão, meu Deus, eu não perdi esse culto, nenhum dos dois. Eu vinha nos dois só de fominha mesmo. Só de esfomeado da presença. Existem poucas pessoas que caminham na terra, irmão, e são 27 anos de ministério nessa igreja aqui, vocês conhecem muito bem a nossa história. E poucas pessoas que caminham na terra que a gente consegue ver Deus na vida da pessoa. E então, nós conseguimos ver Deus na vida da pessoa a ponto de reconhecer os dons que ela carrega. Mas, em primeiro lugar, ver Deus na vida da pessoa. E nós conseguimos ver Deus na vida desse casal, da pastora Lívia. Isso valida as palavras que ela lança. E eu tenho visto que tudo que Deus usa a boca dessa mulher para liberar, pastor, para poder sustentar. E esse é o maior sinal do ministério profético. É o resultado do que é profetizado. Se tem a profecia e acontece, é porque está sendo a boca de Deus. Amém ou não amém, meu povo? Eu ia contar uma coisa, mas acho que vou estragar uma surpresa. Então, uma hora, que o Espírito Santo me ajude a lembrar, porque eu não vou lembrar desse momento aqui. Mas vocês vão ouvir um testemunho aí em pouco tempo, não sei quanto tempo, vocês vão ouvir um testemunho de algo similar a isso aqui. Uma profecia que foi lançada, despretensiosa, e um milagre gerado. Amém ou não amém? Se você já entendeu isso aí, ó, deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Quando fala, Deus sustenta, irmão, com detalhes, com endereço, com cor, com nome, com cor de rosa, com tudo. Santo Deus eterno. Vamos avançar, então, no domingo que vem a pastora vai estar aí, a pastora Lília, né, vai pregar aqui nos 2 cultos, e corre um grande risco, irmãos, de você ter a sua vida transformada. Deus escreveu assim na Bíblia, ó, Deus não faria nada na terra sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Então, se você quer antecipar o que Deus está para fazer na sua vida, vem aí que você vai ouvir boca de Deus falando amém na sua vida. Amém? Então, para não quebrar a série, começar hoje a visão 2, parar, né, para esse encontro, depois retomar, nós vamos continuar falando de visão. Mas eu quero trazer ferramentas para te ajudar a construir a visão que Deus tem nos entregue, que Deus tem nos chamado para ser a pessoa da visão, sim ou não? Agora, quando nós somos a pessoa da visão, nós estamos expostos, tá? A uma grande variedade de realidades no mundo espiritual. A primeira delas, que eu quero equipar, né, a igreja hoje, é essa clareza, irmão, de que nem tudo acontece na vida da gente, porque Deus acordou num dia e decidiu pirraçar a gente. A impressão que dá, parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que é um cerco, parece que é o demônio, mas é Deus te protegendo e te guardando. Às vezes parece que o vento, nossa, que ventania, é o demônio, né? Não, irmão, é Deus soprando numa direção. Então, como nós vamos ser as pessoas que vão suportar a visão grande que Deus tem nos dado, sim ou não? Nós somos as pessoas que vamos fazer os eventos, vamos fazer as conferências, as cruzadas de milagre. Nós somos a igreja que vai mudar essa geografia, que vai abrir células em todas essas regiões. Nós somos os líderes que vão conquistar e avançar. Nós somos as pessoas que vão conquistar, edificar, construir, fazer manutenção do colégio, da faculdade. Nós somos essa igreja, sim ou não? E aí nós precisamos entender que nós vamos estar na janela lá do prédio da faculdade, nós vamos sentir o vento bater. Sim ou não? E discernir o vento, irmão, vai trazer para nós maturidade espiritual. Repita comigo: maturidade espiritual, velocidade e antecipação. Maturidade espiritual, velocidade, antecipação. Quando nós entendemos o vento que está soprando, nós somos equipados
para permanecer de pé no meio do vento. O primeiro vento que eu quero mostrar para vocês aqui é o vento que vem para nos provar. Aleluia. Santo Deus eterno. E dentro do vento da provação, lá em Jó, um grande vento derruba a casa dos filhos de Jó. Agora, olha que interessante, Satanás tinha permissão para tocar nos recursos, na estrutura, na estabilidade daquela família, mas não podia tocar em algo que era o propósito dele. Meu Deus, a vida de Jó ainda tinha muita coisa para acontecer, irmão. Então não era aquele vento que trouxe sim uma legalidade, um impacto, uma destruição. Mas como ainda tinha coisas para acontecer, ainda tinha propósito na vida de Jó, ele não tinha legalidade para tocar na vida dele. E eu quero trazer uma aplicação precisa e cirúrgica para o seu coração nessa manhã. Pode ser que você está como Jó, olhando e vendo tudo se destruindo, tudo se dissolvendo em seu redor, mas tem propósito de Deus na sua vida. O propósito não vai ser tocado, porque Deus não vai permitir. Às vezes até a estrutura vai dar uma chacoalhada sim, para revelar onde estavam as fragilidades. Quando o vento dá uma chacoalhada na estrutura, se não está firme, cai. Por que caiu a casa quando o vento batiu? Porque não tinha profundidade. Então, esse vento da aprovação, ele revela o que está lá dentro, que os olhos não vê. Sem o vento, todo mundo olha e vê uma casa edificada, às vezes até bonita, chique, chama atenção, sim ou não? Olha para essa casa do seu lado aí, é bonita ou não é? É profética essa casa do seu lado aí ou não é? Essa habitação do seu lado aí, tá cheirosa? Não? Faz assim para ver. Meu Deus. Ih, Eduardo, ficou ruim do seu lado aí, acabei de ver, hein? A irmãzinha cheirou ele. Irmão, eu sei que é isso. Tem dois. Fica tranquilo. Quem olha sem o vento fala, nossa, que top. Quando vem o vento, irmão, se não tem profundidade, capota tudo. Se não tem relacionamento com Deus, se não tem edificação, se não tem profundidade até encontrar a rocha, a Bíblia nos diz sobre isso. A casa que é edificada na areia, quando vem o vento, o que acontece, irmão? Capota tudo, arrebenta tudo, Elaine. Sabe por quê? E a casa que é edificada na rocha permanece. A impressão que nós temos, Alan, é que está falando de dois territórios, a praia e a montanha, sim ou não? A praia e a areia, ainda uma areia molhada, pior ainda o negócio. E a montanha, a pedra. Então quem constrói na praia está enfadado à desgraça. E o que constrói na montanha vai permanecer. Não é essa impressão que a gente tem, sim ou não? Mas eu quero revelar algo do coração de Deus para você nessa manhã. Essa parábola não fala de duas geografias, fala de níveis de profundidade. A areia é o primeiro nível, irmão. É aquilo que o nosso pé toca, o que a nossa mão toca, que os olhos tocam. Quem constrói a partir do que vê, não tem níveis de profundidade nenhum. Quando vem o vento, você só está olhando, capota tudo. Agora, o outro nível de profundidade é quem passa da superfície arenosa e quem começa a buscar fundamento, quem começa a buscar a rocha, meu Deus. Quem estava aqui na sexta-feira e ouviu uma revelação aqui, sim ou não? Ouviu uma palavra profética sendo pregada aqui. Quem era a rocha, guerreiro, que estava acompanhando as pessoas no deserto? Hã? Não ouvi, fala de novo. Cristo é a rocha, irmão. Então, quando nós saímos do que os nossos olhos desejam, olham e almejam, aquilo que é atraente aos olhos, isso ilude a ponto de fazer a Eva pecar. Ela viu o fruto que era atraente e desejou. Se arrepentou porque veio o vento e não tinha profundidade. Obrigado. Valeu, Adão. Vou chegar lá, não vou estar conversando com o seu Adão, não, né? Cadê o seu Adão? Seu Adão é um gabinete pastoral depois do culto. Mas quem não se satisfaz, irmão, só com o que os olhos vê e busca a essência, busca a raiz, busca a profundidade. Eu estou vendo isso, mas o porquê que isso está acontecendo? Deixa eu buscar a essência, deixa eu ir fundo, deixa eu cavar até encontrar Jesus. Então, quando encontra a rocha, quando cava, irmão, e ninguém cava sem suar a camisa, João. Ninguém cava sem buscar ferramenta. Ninguém cava sem ter trabalho.
Ninguém cava cantando o hino 115, vindo só para a igreja para sentir o ventinho, para sentir um arrepio, para falar assim, nossa, os meninos do louvor estavam tudo de rosa, que bonito, irmão. Quem percebeu? Levanta a mão que nós estamos tudo de rosa aqui. Tá vendo? Tá olhando, tá com os olhão, ó. Busca a essência, irmão. Procura o milagre, procura a presença. Que rosa. Me ensina a cantar, varão, para eu cantar nesse time aqui, em nome de Jesus. Aí, em vez de ser profético, vai virar libertação. Nem os demônios ficam para ouvir eu cantando. Vai tudo embora. Por 7 caminhos. Então, quem cava até encontrar a rocha, irmão, tem profundidade em Deus. Está fundamentado. E quando vier o vento, pode até dar uma balançada, pode até sentir o impacto do vento, mas não capota. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa casa é uma casa espiritual, um dos lugares preferidos de Deus na terra. Um dos lugares preferidos de Deus na terra, e você faz parte dessa casa. Essa casa tem buscado a profundidade. Essa casa tem buscado encontrar a rocha. Essa casa tem assumido o custo da cavação, de fazer buraco, de buscar ferramenta, de suar a camisa, de investir tempo, de fazer o que tem que ser feito para encontrar fundamento, lançar alicerce, para que você possa ter uma cobertura espiritual saudável, sadia, que quando vier o vento não vai cair, em nome de Jesus. Não vai cair, mas o vento vai te provar para te aprovar. Casa estabelecida, fundamento real, aleluia, edificado na pedra angular, Ramassori andarabraia suri cantaramacea, aleluia. O vento faz barulho e todo mundo vê, aleluia. E aquele que não está em Deus fica olhando e torcendo para ver a queda, torcendo para ver a derrota, torcendo para o pior dia, mas Deus vai te fazer permanecer de pé, porque encontrou a rocha, encontrou a pedra angular, e aqueles que estavam torcendo vão ter que dar testemunho que passou o vento e foi aprovado. Meu Deus, aleluia. Passou o vento e foi aprovado, testou o fundamento, irmão. Olha só, isso aqui foi online, acabou de vir agora, hein? Meu Deus. Quando testa o fundamento e encontrou firmeza, pastor, sabe o que pode fazer? Construir mais um nível. Testou o fundamento, não caiu? Pode subir mais uma laje que vai dar conta. Meu Deus. Ô Jesus, ainda tem 4 ventos para falar. Testou o fundamento e foi aprovado. Se prepara em nome de Jesus, porque essa nova estação que tem sido profetizada sobre essa igreja, sobre as famílias, sobre os ministérios, sobre o teu ministério individual, sobre o nosso ministério coletivo, sobre o propósito e a visão que Deus tem nos dado, tudo que tem sido profetizado, o vento está soprando, mas não está vindo para nos derrubar, não, está vindo para revelar as estruturas. Arabraçore andaramacea, vai revelar a estrutura, e se for aprovado, tem um novo nível de construção, tem uma nova expansão, aleluia, tem uma nova laje para ser concretada, tem um novo território para ser ampliado. Quando você bate uma laje, aleluia, sobre um espaço que você já tem, você dobra, você multiplica. Meu Deus, nós vamos dobrar de tamanho até o final do ano, em nome de Jesus, porque os fundamentos e o alicerce estão sendo expostos, saudáveis, estáveis, aleluia, firmes, fiéis, unidos. Onde estão os fiéis que estão se alegrando com o que Deus está fazendo na casa? Tem algum fiel aí? Tem algum fiel aí? Meu Deus, onde estão aqueles que estão se alegrando? Aleluia, verão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito anuncia a essa igreja. Vai dobrar de tamanho, porque a estrutura é boa, a rocha é Cristo. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Meu Deus. O vento soprar, Vem, tudo força. vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Meu quando o Deus. vento soprar, Não rejeite os ventos da sua vida. Aleluia. O vento vai soprar e vai pôr tudo no lugar. Meu Deus. Aleluia. quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Antes de encerrar essa mensagem aqui. Meu Deus, tem dia das mães, mas tu se comporta. Se comporta, ainda tem você tá ceia, meu Deus. Antes de encerrar essa mensagem, irmão, vou falar só de mais um vento. Queria falar do sol, mas vou falar só de mais um. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Não sei o que você tem orado para Deus, mas eu tenho uma palavra para os filhos da casa. Nós estamos sendo ministrados sobre a ovelha que ouve a voz do pastor. Se você é a ovelha da casa, ouça a voz do seu pastor. Se você é filho dessa casa, ouça a voz do seu pastor. Não sei qual oração você está fazendo. E eu vou ser sincero, eu só não sei porque você não me conta. Isso denuncia algo. Tem espaço para ser imputado, sim ou não? João buscava o mestre. Seja um João em nome de Jesus. Mas existe um princípio inegociável no reino dos céus. Chama-se abecedário do céu. O abecedário da terra, pastor Júlio, a gente vai lá para a escola, a gente aprende A, B, C, D, E. Quem está na escola aí já passou, sabe o abecedário? Repita comigo: A, B, D. Você viu só? Tem um abecedário aqui da terra, sim ou não tem? Sim ou não? Agora tem um abecedário que é lá do céu, irmão. Quando nós queremos aprender a falar a linguagem da terra, a se comunicar na terra, a gente aprende o abecedário de onde? Agora, se você quer aprender a se comunicar com a linguagem do reino dos céus, você precisa aprender o abecedário de onde? Dos céus. Meu Deus. Se você quer ir para os Estados Unidos, você precisa aprender a falar o quê? A linguagem de lá. Se você quer ir lá para Israel, você precisa aprender a falar o quê? A linguagem de lá. Se você quer se movimentar junto com o reino do céu, você precisa aprender a falar o quê? A linguagem do céu, irmão. E a linguagem que constrói a nossa vida aqui na terra, alinhada com a vida do céu, é o abecedário do céu. O abecedário da terra começa com A, o do céu começa com O. Depois vem o B. Aí no da terra viria o C, sim ou não? O do céu vem o D. E depois vem o C. Inverte tudo, Gilson. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Quanto a linguagem da terra te inspira a ter vantagem sobre o outro, a ser vítima de algumas situações e você curtir o vitimismo. Ai, pobre, coitado de mim. Ontem eu fui fazer um culto fúnebre. E no culto fúnebre, o filho, que ainda não tinha nem 30 anos, virou e falou assim:
fiquei me perguntando por que Deus permite acontecer isso comigo. Eu só tenho 30 anos, e agora, nem tenho 30 anos, e agora? E eu? Cara, a pessoa morreu. Não tem a ver com você, tem a ver com... Morreu não foi você, não. Ah, quem está deitado? Você está em pé falando, tem alguém que está deitado lá. E esse alguém não é você. Quem podia estar se queixando, por que você me tirou da terra? É quem? Quem está deitado. Aquele que ficou em pé, estava curtindo a linguagem da terra. E eu agora preciso de um amparo, eu preciso de um ombro, eu preciso de um colo, eu preciso de um cuidado. Deus é um injusto que fez isso comigo. É um perigo muito grande, irmão, quando você alimenta vitimismo no seu coração. Isso vai gerar indisposição contra pessoas, inclusive contra a pessoa do Espírito Santo. Jesus ainda está falando na terra ou não? Agora a linguagem do céu, ela forma um obedecer. E quando você obedece, meu Deus, você vai na contramão do que o mundo gera. Sabe o que Jesus diz aos seus discípulos? Se me amais. Quantos amam Jesus aqui? Ele completa falando, obedeça aos meus mandamentos. Em outro momento, em outro texto, ele pega e fala para os discípulos, eu vou para um lugar, vocês não vão poder ir. Mas essa realidade lá, vocês não podem acessar. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Fica por aqui, permaneça por aqui. E um novo mandamento eu vos dou. Obedeça. Estou te dando um novo mandamento. Obedeça. Qual que é? Amais uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Ama Deus? Ama Jesus? Quem ama Jesus aí? Obedeça. Quem é discípulo de Jesus? Obedeça. Quer saber de uma coisa? Qual o maior de todos os mandamentos? Sobre e o quê? Obedeça. E aí Jesus, para concluir o último evento aqui, a gente passar para a ceia. Jesus chama os seus discípulos, fala para eles, eu vou para o Pai, vou embora, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Meu Deus, imagina a expectativa do coração de Jesus, pastor. Passam uns 30 anos longe da eternidade, 33 anos longe da eternidade, mas quando foi chegando o dia de voltar, imagina como estava o coração dele. Eu vou voltar para a eternidade, eu vou voltar para o Pai. Por isso que ele está falando, vocês não dão conta. Geração incrédula. Bando de bully. Quem conhece bully? Pô café. Os discípulos pô café. Ele olha e fala assim, vocês não dão conta. Para onde eu vou, vocês não vão, não. Agora, um dia vocês vão chegar lá. Enquanto isso, obedeça. Permaneça em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus. Nesse dia, a igreja honrando um princípio, honrando a voz do pastor, honrando um comando claro, Célia. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam na igreja reunida. Permaneçam juntos. Permaneçam no lugar que eu vos designei. Permaneça em Jerusalém. Quem pratica a obediência, então vem o vento, veemente e impetuoso. Meu Deus. Aleluia. E sopra sobre esse povo que estava reunido em obediência, honrando princípios. E línguas repartidas como que de fogo começam a repousar sobre a cabeça de cada um. Quantos são os filhos da casa que entenderam a linguagem do céu aí, em nome de Jesus? Quantos estão entendendo que Jesus deixou bem claro que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos nos entregar por amor daquele que está sofrendo, que nós devemos manter um ambiente espiritual enquanto o outro está sendo curado, nós devemos continuar colocando a lenha no altar, colocando a adoração, o outro está sendo curado, então enquanto ele está sendo curado eu vou amar ele, eu vou continuar colocando lenha no altar, a presença e o fogo não vão se apartar para que o outro seja curado. Isso é amor, irmão. Aleluia, isso é amor, irmão.
permaneçam em Jerusalém, unidos, honrando um princípio. Aleluia, aleluia. Em uma outra estação, o povo se uniu, mas usou o princípio para um propósito corrompido. E o princípio é tão poderoso, o princípio da obediência, da união, de ser um só povo e falar a uma só língua, ele é tão poderoso, que atraiu para esse povo a atenção do céu. O próprio Deus se levantou e falou assim: façamos alguma coisa, porque nada será impossível para esse povo. Por quê? São obedientes a um princípio, são um só povo e falam uma só língua, um só povo falando uma só língua, e a consequência é, não será nada impossível para esse povo. Um só povo falando uma só língua, não será nada impossível para esse povo. Aleluia. E quando Jesus, lá em Atos 2, deu o comando e a igreja obedeceu com o princípio certo, aquilo que foi necessário ser desconectado para que a proposta corrupta não acontecesse, para que a obediência viesse. Eles tinham em Babel um comando: enche e povoem a terra, se espalhem. E eles queriam desobedecer, juntar, sabe, fazer a torre do jeito deles, da cabeça deles, para alcançar o propósito deles, sendo que Deus já tinha um propósito. Não queira fazer as suas tarefas, as suas decisões. Não queira seguir somente a emoção, aleluia, do seu coração, que pode estar te enganando e te impedindo de ver e ouvir a voz do pastor te dizendo: permaneça em Jerusalém, permaneçamos unidos, porque na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Vamos juntos ir para gerar esse ambiente onde Deus vai ordenar bênção. Vá na direção daí para São Paulo, vida para sempre. Vá na direção daí para São Paulo, porque um princípio foi restaurado. Aleluia, aleluia. Meu Deus, Ele ordena a bênção e a vida para sempre, irmão. Lá em Babel foi necessário que algo acontecesse, e aquilo que trazia a prática desse princípio, que era ser um, o próprio Deus dissolveu, e eles começaram cada um a falar o quê? Línguas diferentes. E a partir dali, então, o povo parou de se entender. O povo foi cada um para um canto, cada um querendo fazer uma coisa diferente. Desestabilizou tudo com o juízo de Deus, por conta de um propósito corrompido. Agora, quando o propósito é genuíno, aleluia, quando há um comando de obediência ao que Jesus está dizendo, o princípio que foi perdido lá em Babel, agora em Atos 2 é restaurado e resgatado. Quando a igreja uniu com um propósito genuíno, permanecer em obediência até que venha o revestimento do alto. E então aquilo que um dia foi desconectado em Babel, agora vem do mesmo lugar, vem lá do céu. Então a habilitação para o impossível acontecer. Eles foram desabilitados em Babel. Pega isso aqui, pastor, isso é revelação fresquinha, isso vem do céu. Lá em Babel eles foram desabilitados para o impossível. Em Atos 2, então eles são novamente restaurados e habilitados para vencer e fazer o impossível. Meu irmão, não sei se você está entendendo onde Deus vai chegar, onde Deus está nos conduzindo nessa manhã, mas Ele nos trouxe aqui nessa manhã para nos resgatar em unidade, nos resgatar esse princípio, um só povo falando uma só língua, para o impossível que está adiante ser tombado. Esse gigante vai cair, o gigante das impossibilidades vai cair, porque eu ouço o vento vindo, eu ouço o barulho do vento veemente, impetuoso, vindo para uma igreja que está unida em obediência, está unida permanecendo, está unida sustentando
sentando em amor, aqueles que estão chegando. Eu ouço o barulho do vento. Se você está ouvindo o barulho do vento, irmão, se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu ouço o barulho do vento, eu sinto a brisa do vento vindo, um vento veemente, impetuoso, e as línguas sendo repartidas, e todos aqueles que estavam na casa, Lamassori Andaraiacea, todos aqueles que estavam na casa, 100% vindo de lugares diferentes, comportamentos diferentes, cultura diferente, visão diferente, todos passaram a falar a mesma língua, um só povo, uma só igreja, um só propósito, e então eles passam a falar a mesma língua. O princípio que vence o impossível está sendo estabelecido nessa manhã, e se você entendeu isso, irmão, celebra a Deus com intensidade no seu lugar. Mas celebra, irmão, como você nunca celebrou na sua vida, porque o impossível hoje está caindo. Aleluia! O impossível perdeu, o impossível caiu, o impossível foi vencido na cruz do Calvário. Aleluia! 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 Vento impetuoso sopra sobre nós, como impetuoso, meu Deus! vem aqui nós. Vento impetuoso sopra sobre nós, como impetuoso, vem aqui nós. Hoje o impossível cai na sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que era impossível já está debaixo de um decreto. Era impossível, porque hoje a habilitação para o impossível está sendo estabelecida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Onde estão os Davis que vão começar a pegar as pedras para partir para cima do impossível? Onde estão a geração? Onde está a geração dos adoradores? Onde está a geração daqueles que carregam unção? Onde está a geração daqueles que estão sendo levantados para fazer a diferença e fazer o impossível tombar? Aleluia! Se manifeste no seu lugar, irmão, em adoração a Deus, desejando ser essa pessoa que Deus vai usar para estabelecer esse fundamento, em o nome de Jesus. Aleluia! Meu Deus, meu Deus. Presença, perfume suave, venha sobre nós. És bem-vindo, foste derramado. Meu Deus. Venha sobre nós. Alamassori andarabracheia andarabracheia. Aramacheia andarabracheia. Sopra sobre nós. Só você que precisa vencer o impossível. Canta a plenos pulmões essa música como uma oração em nome de Jesus. Só quem precisa vencer o impossível clama pelo vento do Espírito. O vento impetuoso continua, varão, em nome de Jesus. Só você que precisa tombar o impossível. Cante isso como uma oração e uma declaração profética, em nome de Jesus. Perfume
Vamos ímpar. Palavra sopra sobre nós, vem em Pentecoste, vem aqui reinar, vem impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste, vem aqui reinar, vem impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste, vem aqui Aleluia, 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 aleluia. Arabra, Shuri, Andaraya, Shoya, Naramasea.